Hoje vamos falar sobre vendas, especificamente como fazer com que o seu cliente feche mais contratos com você na hora. Então, sabe quando você apresenta uma proposta para o cliente e ele diz que vai pensar e some, ou para de responder, ou simplesmente ele diz que o sócio não aprovou, a esposa não aprovou, o marido não aprovou, quando você sabe que às vezes é mentira, porque ele já falou para você antes que ele não tem sócio. É muito comum as pessoas usarem como desculpa uma terceira pessoa para dizer, olha, sua proposta não foi aprovada e tal. E hoje eu vou te mostrar aqui como que você resolve esse problema de fazer o seu cliente fechar na hora, tá? Uma coisa que é muito comum é o seguinte, cara. Eu vejo muito cliente que atende muito e fecha pouco, que manda muita proposta comercial, que passa muito orçamento, tá? E que tem um CRM lotado de propostas em aberto. Então, talvez hoje, se você tem um time de vendas, pode ser que o seu CRM esteja lotado de propostas que nunca vão andar. Só que o seu time comercial, o seu vendedor, ele não soube fazer o cliente tomar a decisão logo. E aqui hoje eu vou te mostrar como que você resolve isso, tá? Porque é muito comum esses clientes que têm o CRM lotado de proposta ter baixa previsibilidade financeira, então o cara passa muita proposta, não fecha e no final ele fica preso ainda à operação, ele fica preso à indicação, beleza? Consequentemente, ele ganha pouco dinheiro e tem pouco tempo livre, porque se ele ganha pouco, ele tem que trabalhar mais, tá? E hoje eu vou te mostrar aqui como que você resolve isso, tá? Um ponto que é muito importante aqui é o seguinte: toda vez que você vai apresentar uma proposta para um cliente, principalmente se for uma proposta comercial, se for um tipo de venda consultiva, onde você apresenta um projeto, apresenta uma proposta, toda vez você tem que fazer o cliente responder mentalmente 3 perguntas, tá? A primeira pergunta é a seguinte: eu realmente preciso disso? Então pensa o seguinte, você apresentou uma proposta, por exemplo, de gestão de tráfego pago para uma empresa. Se aquele empresário não sair da reunião com a certeza de que ele precisa daquilo, chances são de que ele não vai comprar de você. Então, tudo que você vai apresentar dentro de uma proposta, você tem que pensar assim, cara, o meu cliente vai ter a percepção que ele precisa muito daquilo? A segunda pergunta é o seguinte, beleza, eu vi que eu preciso disso, tá? Agora, por que comprar de você e não comprar de uma outra pessoa? Logo, você vai ter que mostrar dentro da sua proposta para o cliente que você é o melhor fornecedor possível em relação àquele produto ou aquele serviço. E aí chegamos à terceira pergunta, que é o tema central desse vídeo. Por que... É tipo assim, Willy, eu já entendi, eu vi que realmente eu preciso de tráfego pago, eu vi que você, que a tua agência é adequada hoje para o que eu preciso, mas eu vou pensar um pouquinho, vou conversar com o meu sócio e te falo depois. Logo, a terceira pergunta é, por que comprar agora? E quando você vai criar uma proposta comercial, quando você vai apresentar para um cliente um projeto, é muito importante que você tenha gatilhos de decisão imediata. O que é decisão imediata ou DI, como a gente chama no meio de vendas? É você ter condições, ter motivos para o seu cliente fechar na hora. Porque se você deixar ele solto, chances são de que ele leve a proposta à frente e aquilo, talvez um sócio não aprove, ou, o que é muito comum, ele está empolgado agora, quando termina a reunião, ele vai para casa, ele perde a empolgação, tá? Então, pensa assim, como que eu vou fazer esse cara fechar agora? E aí você precisa sempre ter escassez na sua proposta. Então, quando você apresentar uma proposta para alguém, seja ela de um produto, de um serviço, enfim, o ideal é que você tenha um motivo, que você tenha uma escassez para a pessoa fechar naquele momento. E às vezes pode ser uma escassez do produto ou do serviço, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, ou do mercado, da situação. Vou te dar o exemplo que eu passei uma vez, tá? Eu estava, certa vez, alugando um novo apartamento. Então, o meu contrato de aluguel estava vencendo em um local e eu visitei um outro local incrível. Eu falei, cara, quero alugar esse apartamento. Legal. Só que, cara, a minha agenda de empresário, a vida é corrida pra caramba, como você, empresário, que está vendo esse vídeo. Então, eu pensei assim, cara, depois eu mando a ficha. E a corretora foi muito clara. Willy, manda logo a ficha, porque tem gente também querendo mandar. Tá bom. Legal. Passou um dia, no segundo dia, ela me chamou no WhatsApp e falou assim, cara, tu vai mandar a ficha mesmo? Por quê? Eu tenho uma visita daqui a 2 horas. Se você for mandar a ficha, e pelo que eu já conversei com você, possivelmente ela vai ser aprovada, eu nem vou na visita, tá? E eu falei, cara, e esse dia eu tava com onboarding de funcionário, equipe nova começando, parte da equipe nova começando, fazendo um monte de reunião. Cara, eu tive que parar, imprimir a ficha, porque a ficha era impressa. E na hora eu fiz isso. Então, tipo assim,
eu não queria fazer aquilo naquele momento. Só que quando a corretora falou para mim que eu ia perder aquele imóvel maravilhoso porque eu não mandei a ficha, eu falei, cara, isso é mais importante agora. Então ela me deu uma DI, ela me fez tomar uma decisão imediata de preencher a ficha exatamente naquela hora que eu não queria fazer, beleza? E aí, pensa comigo o seguinte, se ela não tivesse meio que me forçado a preencher aquela ficha, eu dificilmente teria alugado aquele imóvel. Por quê? Cara, imóvel é que nem carro. Tu começa a ver um, ver outro. Quando você vê, você já mudou de ideia, já viu um monte de coisa diferente. Então, nesse caso, foi um exemplo clássico que eu vi ali de DI. Só que ela me deu uma DI depois da reunião. O que eu vou te mostrar aqui são ideias para você fazer a DI durante o atendimento comercial, para que o cliente nem saia dali sem dar o próximo passo. Se eu vendesse imóvel, por exemplo, eu já teria uma ficha impressa acabou a visita, eu já passar para o cliente já faz o preenchimento na hora, entendeu? Na hora. Por quê? Porque aí eu garanto que ele deu o próximo passo. Aí, e depois ele enviaria os documentos, por exemplo, tá? Então, quais são as ideias que é muito importante você ter quando você vai fazer uma apresentação de vendas, tá? A primeira é o seguinte, sempre que possível, tem alguma margem de desconto ou negociação para fechamento imediato. Então presta atenção, você não vai dar o seu melhor desconto se o cliente ele vai ter que levar a decisão para um sócio ou é para uma esposa. Então pensa sempre assim, se estiver na frente do cliente, tenta descobrir se aquela pessoa é a decisora, se é ela que toma a decisão ou se ela depende de alguém. Normalmente, no meu negócio, se o cliente depende de alguém, cara, de verdade, eu não passo preço na hora. Eu tento chamar outra pessoa para a reunião, para a gente conversar junto e avançar em relação a isso. Por quê? Quando você passa o preço na hora e quem decide também é outra pessoa, essa outra pessoa, ela não viu a tua apresentação. Logo, ela vai possivelmente tomar a decisão com base exclusivamente em preço, o que não é bacana para você, tá? Então, sempre que possível, tenha uma condição diferenciada para fechamento imediato. Em algumas ofertas minhas eu coloco, algumas vezes eu coloco isso na oferta, outras não, mas sempre que possível eu tento ter ali algum tipo de desconto para fechamento imediato. E eu sou muito sincero, eu falo assim, cara, essa condição aqui, ela não acontece o tempo inteiro. Se ela está ativa agora, é porque eu quero fazer uma ação para captar mais cliente agora. Então, se você tomar a decisão agora, na reunião de fechamento, você tem um desconto de X%, ou você paga X a menos, enfim. Mas quando eu estou com isso ativo, eu deixo bem claro, se você sair da reunião, o preço volta a ser o preço normal, tá? Então tenha sempre isso muito alinhado. Se possível, ver a sua conta para você entender que a tua margem de preço de desconto, ela vai ser negociada com base no fechamento imediato. Isso é muito bom, beleza? Um outro elemento muito bom de DI que você pode inserir na sua proposta. Você pode ter bônus na sua proposta. Por exemplo, hoje o cliente que contrata a gestão de tráfego pago com a minha agência, dependendo da ocasião, da época, a gente coloca junto uma gestão de vendas, um acompanhamento de gestão de vendas. Para quê? Para ajudar esse cliente a melhor gerenciar os seus contatos, a melhor gerenciar o seu CRM, a melhor gerenciar o seu time, para que o time gere mais resultado, entende? Então, dependendo da ocasião, eu tenho bônus, aulas específicas, e aí uma coisa que é muito legal, se você vende algum tipo de serviço, normalmente serviço dá para fazer isso, tá? Você cria algumas aulas bônus, grava umas aulas com o seu celular mesmo, tá? Pega o seu celular e grava umas aulas, que você fala o seguinte, olha, cliente meu que fecha na hora, além de ter pararam, além de receber isso, pelo fechamento imediato, eu ainda vou te dar uma aula gravada disso aqui ou daquilo outro. Enfim, isso ajuda a sua oferta a ficar mais forte e faz com que o cliente pense assim, pô, se eu sair da reunião, eu perco. Mas você tem que ser duro com isso. Tipo, literalmente, cara, olha, eu faço essa condição, por quê? E eu falo exatamente isso que eu vou te falar agora. Por que eu vou te dar um bônus ou vou te dar um desconto para fechamento imediato? Pelo seguinte, a minha agenda é complicada assim como a sua. Olha como foi difícil a gente marcar a reunião, às vezes o cliente quer marcar uma reunião e falta horário, falta agenda. Eu falo, cara, olha a dificuldade que foi para a gente conseguir se reunir. Então, eu prefiro te dar um desconto para fechamento imediato, ou te dar um bônus, ou entregável a mais, enfim, para a gente tomar a decisão agora, porque dali a gente já começa o projeto, eu já consigo entender
os próximos passos com você. Se você leva isso para casa para pensar, até marcar uma outra reunião, você perde tempo e eu também. E ninguém está aqui para perder tempo. Então, por exemplo, isso faz sentido para você? Com essa condição diferenciada, com esse desconto diferenciado aqui de tanto, a gente fecha agora, entende? Ou com esse bônus que você falou lá atrás para mim, que você gostaria muito de ter, não sei o quê. Com isso que eu vou te entregar extra, a gente consegue fechar o nosso trabalho agora, iniciar a parceria agora. Então isso ajuda muito você a ter um bônus para você conseguir ter a resposta imediata do cliente, beleza? Um outro ponto que é muito legal, que aí não envolve nem preço e nem bônus, criação de conteúdo, nem nada, é o início imediato. Então pensa o seguinte, pensa que você presta algum tipo de serviço. Por exemplo, eu tenho uma agência de gestão de tráfego pago. Quando eu fecho um contrato com um cliente, eu tenho uma fila de clientes que eu estou fazendo o setup deles, que eu estou iniciando o projeto. Tá? Então o meu cliente ele entra numa fila, que eu vou executando os contratos por ordem de fechamento. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Posso dizer o seguinte, eu vejo os potenciais clientes que eu tenho à frente para fechar, e imagina que eu marquei com você uma reunião, onde a gente está conversando e eu tenho mais 10 reuniões marcadas, ou 10 propostas que eu passei, que eu estou em fase de fechamento. Eu posso virar para você e falar assim, cara, então, se você fechar agora, eu já me comprometo a criar nesse momento o seu grupo do WhatsApp e já marcar o seu onboarding, o início do trabalho com você para amanhã. Por quê? Eu tô com mais 10 propostas para fechar entre hoje e amanhã. Logo, vai entrar primeiro quem fechar primeiro. Nesse caso, eu queria que fosse você, porque eu já tô com você aqui. Eu já abro a minha agenda agora e a gente já marca essa reunião para fazer o onboard com o meu time e tal. Eu faço isso em todo fechamento meu e é totalmente legítimo, porque existe uma fila. E aí o tempo médio, olha que louco, dependendo da época do mês, o tempo médio de setup de uma conta é de 1 a 2 semanas. Tem casos que é muito mais fácil, que eu faço o início em 1 ou 2 dias. Mas quando eu tô com uma fila muito grande, isso leva 1 semana, 2 semanas. E no meu contrato prevê até 2 semanas. Eu posso dizer o seguinte, cara, você fechando agora, eu consigo antecipar o seu início para amanhã. A gente já marca a primeira reunião com o time amanhã para alinhar os detalhes, alinhar ali acesso à conta de anúncio, estratégia, para o time começar a produzir. Então isso me ajuda demais, demais a fazer com que o cliente dê o sim na hora. E eu literalmente eu puxo a minha agenda e falo assim, fulano, vem cá. Entendi que preço tá ok, prazo está ok, então acredito que só falta agora a gente alinhar o início. Eu tô com uma fila de cliente entrando, tá? E eu quero marcar o seu início para amanhã. Amanhã é possível para você? Mano, eu não pergunto se ele vai fechar. Eu já pressuponho o fechamento, entende? E eu uso como motivo o início imediato. De verdade, é poderosíssimo fazer isso. Poderosíssimo. Eu uso em praticamente todos os meus fechamentos, porque graças a Deus a gente tem um alto volume de procura. Então, início imediato é muito bom, tá? E eu vou te dar um último aqui, que esse é muito bacana para aqueles clientes, aquelas leads que você atendeu e que não fecharam até agora. Então imagina que todo mês, no dia 23 para frente, ou seja, exemplo, a data que eu gravo esse vídeo é dia 21. Daqui a 2 dias, a partir do dia 23, eu sempre inicio uma campanha, tá? Que, obviamente, se eu tenho algum tipo de margem de negociação, eu oriento os meus clientes ou a minha equipe a, do dia 23 para frente, conversa de novo com os clientes e tenta alguma negociação diferenciada. Então, por exemplo, imagina que você passou esse mês 15 propostas que estão em aberto, ok? Legal. Se o teu cliente já começou a sumir, começou a não te responder tanto, não está tão engajado, o que você pode fazer? Do dia 23 do mês para frente, é tipo abriu a porta dos desesperados, imagina assim. A última semana do mês, você vai facilitar a entrada de novos clientes para que você tenha mais fechamento, beleza? Então você vai ter que dar uma condição diferenciada. Um desconto, um parcelamento diferente, um bônus diferente, alguma coisa. Mas imagina que do dia 23 do mês para frente, é um trabalho que tem que ser rotineiro na tua empresa. Você vai revisitar todo mundo que você falou no mês, que você passou proposta, e vai dizer o seguinte, fulano, eu estava aqui mexendo no sistema e lembrei de você. Eu tô com uma condição diferenciada, aí pode ser uma condição diferenciada, um parcelamento diferenciado, um bônus diferenciado, enfim, tô com algo novo para você. Tá? Só que agora vem o pulo do gato.
Pra gente alinhar isso, eu queria marcar um novo papo contigo de 15 minutinhos, só para eu te mostrar isso na prática. Pode ser? Porque o normal é o cliente falar assim, pô, Willy, que maneiro! Me passa aqui pelo WhatsApp. Só que no WhatsApp você não fecha a venda. É muito difícil, né? Você conversa pelo WhatsApp, mas é muito difícil pressionar o cliente ao fechamento pelo WhatsApp. Então eu sempre passo a melhor condição que eu tenho quando o meu cliente está em posição de compra, que seria numa reunião diferente comigo, tá? Então, cara, isso funciona demais. Você ter, a partir do dia 23, chamar o cliente novo, e aí é importante pensar que, assim, é como se você já tivesse perdido a venda. Já perdi, o cliente não vai fechar. Eu vou ter que marcar uma nova reunião de vendas com ele para apresentar uma nova condição. Isso ajuda demais a você fechar mais contratos, beleza? Então, resumindo aqui, que é para o vídeo também não ficar tão longo. Sempre lembre, para o cliente fechar agora, você tem que ter um motivo de fechamento imediato, que a gente chama de decisão imediata ou DI. Porque você precisa fechar na mente do cliente a seguinte pergunta: por que eu devo fechar com ele agora? Se o cliente não souber ou não tiver um motivo forte para fechar agora, ele não fecha. E aí eu te passei 4 ideias aqui sobre isso. O primeiro, ter um desconto especial para quem fecha na hora. Segundo, você ter bônus exclusivos na sua oferta para quem toma a decisão de imediato. O terceiro, você ter um início imediato, você já lançar o compromisso na agenda do cliente, falar, cliente, ó, fechou agora, a gente já começa um projeto amanhã, já marca a sua primeira sessão, ou amanhã, ou hoje mesmo. Enfim, na minha agência eu sempre marco sempre no dia seguinte, nunca no dia, porque a agenda do dia sempre é cheia, tá? E todo dia 23 do mês, isso tem que ser um processo na tua empresa. Todo dia 23 do mês pra frente, você volta em todo mundo que você falou ao longo do mês e você diz que teve uma ideia que lembrou da pessoa e você quer conversar com ela de novo, não para conversar somente, para levar uma condição nova para a mesa, seja um desconto, seja um bônus, seja um parcelamento, enfim, algo novo. Só sempre lembra uma coisa, gente, pelo amor de Deus. Você oferece a sua melhor condição de fechamento quando o seu cliente está em posição real de compra. O que é posição real de compra? Quando ele de fato pode comprar com você hoje. Não dê desconto pelo WhatsApp ou parcelamento diferenciado no WhatsApp se a tua venda, se o teu fechamento ele vai acontecer ou presencialmente ou vai acontecer através de uma reunião. A melhor condição é sempre na reunião de fechamento. Se você antecipa isso ao WhatsApp, na reunião de fechamento o cliente quer tirar tua alma ainda, quer pedir mais coisa e às vezes você não tem margem e em muitos casos você perde a venda porque aquele cliente é aquele cliente que quer tirar vantagem no final, ganhar mais alguma coisinha, e aí se você não tem, pode ser que você perca a venda. Beleza? Curtiu esse conteúdo, cara? Me conta aqui embaixo o que você achou dele, qual foi a maior sacada que você viu aqui dentro. Eu vou te pedir um favor, encaminha esse vídeo para um empresário amigo seu, fala assim, mano, eu lembrei de você agora vendo esse vídeo, tá aqui, ó. Encaminha para ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá bom? Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo.